Beleza, galera? Vamos retomar aqui. Bom, sem mais delongas, eu queria chamar ao palco o vice-presidente e principal analyst do Forrester, Randy Heffner. Please, Randy, come over. Salva de palmas aí, galera. Thank you, Clever. It's fun to be back in Brazil again. It's been 10 or 12 years since I got to be here. But what I wanted to do in the time that I have de fazer no tempo que a gente tem é conectar o seu negócio e transforma ele em relação à forma como vocês gerenciam o seu programa de API, a estratégia de API. E eu quero gastar mais tempo nessa última parte de como que você constrói os APIs, garantindo que você esteja focado nos aspectos mais importantes que você precisa acertar para os APIs. Mas, para que vocês possam entender como fazer isso, vocês precisam fazer a conexão em relação à transformação digital e o seu negócio. Nas sessões de painel e no keynote dessa manhã, que eu, por sinal, gostei muito, a frase mais importante que vocês devem se lembrar daquelas duas sessões dessa manhã para compreender transformação digital e por que os APIs são importantes para esse processo, a coisa mais importante que todos os palestrantes falaram hoje cedo é: eu não sei. E isso foi a coisa mais importante porque APIs permitem que você reaja de uma forma muito melhor a algo que está acontecendo e você não sabia que ia acontecer. Então é por isso que eu não sei é o ponto inicial para os APIs. Mas essa não é a história que você vai ouvir por aí. Quando eu estava me preparando para essa apresentação, durante as últimas 2 semanas, eu entrei na internet e coloquei na ferramenta de busca melhores práticas para API. Por que trabalhar com APIs? E algumas das primeiras respostas que eu recebi foram coisas como, por exemplo, a API é ótimo, permite que você possa terceirizar os seus requisitos em outro aplicativo, ou aplicativo e serviços estão separados. Isso é bom, eu também vi isso. E outra resposta, assim, por exemplo, APIs permitem acesso separados do cliente em diferentes ambientes técnicos. Isso é maravilhoso. Ou então, uma abordagem API-led permite que os APIs reusáveis consigam emitir as aplicações, o desenvolvimento deles, a migração é o máximo. São sempre as mesmas respostas técnicas. O que não te leva à conexão entre por que nós estamos trabalhando com APIs e onde que nós queremos chegar enquanto negócio. Não responde esse tipo de pergunta. Desculpa, daqui a pouco eu chego a essa resposta aqui. Mas se é assim que você enxerga os APIs, fantástico. Então, todas as equipes estão construindo os APIs e talvez você tenha um catálogo de APIs e todos os projetos estão caindo, colocando os APIs dentro do catálogo. E com sorte, outros programas e projetos vão buscar e encontrar esses APIs no futuro. Eu tenho falado sobre a ASO e APIs já há 17 ou 16 anos, algo desse tipo. E imagina, ninguém vai buscar, muito menos descobrir APIs
principalmente dentro da sua empresa. Esse é sempre um problema que as pessoas me trazem. Mas é isso que você vai ver como resposta se você acha que APIs servem só para integração ou só para separação técnica. Mas o que principalmente ela não responde é esse item aqui. Então, nós perguntamos em uma das nossas pesquisas onde você está agora no uso de APIs externamente. Por sinal, esses dados que eu vou mostrar para vocês seriam as mesmas se a gente tivesse dito internamente, tá? Não teria muita mudança. Então, 31% disse não estamos interessados, não temos planos para APIs externos. Esses são desenvolvedores todos que estão respondendo. 43% disseram que nós estamos usando atualmente e alguns ficaram ali no meio do caminho, mas eu quero focar nas duas pontas. Porque nós também perguntamos assim, então fala pra gente sobre o crescimento de receita dentro da sua empresa. Para aqueles que não estavam interessados e não estavam usando APIs, quando a gente olhava para o maior crescimento de renda, só 11% tinha crescimentos de 15% ou mais. Os outros que estavam usando APIs externos tinham crescimentos de renda de 29%. 29% deles tinham um crescimento maior ou igual a 15%. E se você começar a olhar para crescimento de renda negativo, funciona da forma oposta, ou seja, 10% daqueles que usam teriam 30% e 30% dos que não usam teriam crescimentos negativos, ou seja, essa é uma relação base, é uma correlação e não é uma questão causal. Mesmo assim, é um ponto muito importante de informação para prestar atenção e em relação também ao crescimento de rendas até a renda negativa. É uma análise importante. Pode ser que as empresas que estão crescendo mais rápido percebam que elas precisam fazer algo de uma forma diferente. Ou que eles fizeram algo diferente e isso ajuda eles a crescerem mais. Mas existe essa conexão. Existe, a gente vê nos números uma desconexão. Os APIs ajudam o seu negócio a crescer com mais velocidade. E a mudança de negócio é como se fosse um novo normal. No dia a dia, às vezes a gente não consegue definir os termos que a gente está usando, simplesmente porque leva tempo demais e ocupa muito tempo do processo. Mas quando a gente pergunta sobre transformação digital, a gente apresenta algumas frases que dizem basicamente que a transformação digital significa que você está mudando a sua empresa de uma forma radical. E quando a gente diz isso para eles, e a gente perguntou onde que você está nesse processo, 43% responderam que nós estamos atualmente passando por um processo de transformação digital ou nós acabamos de passar por um. E isso é muita mudança, são muitas empresas mudando. Mas as empresas que realmente compreendem o que está acontecendo são os 36% que dizem nós estamos sempre num estado de transformação digital. Nós estamos sempre mudando. Transformação digital está entrando num estado de imprevisibilidade, que você simplesmente não sabe para onde as coisas vão. Então é isso. Eu voltei para o ponto inicial. Eu não sei. É o ponto inicial da transformação digital. E se você for fazer esse tipo de mudança, você precisa pensar de uma forma diferente a respeito da sua empresa. Se você pensar na sua empresa de uma forma tradicional de negócios, você pensa na empresa toda como sendo uma única coisa, que tipo de empresa será essa? Um banco? Ou um varejista? Ou um fabricante? Mas você pensa na empresa como um todo. Aí você começa a definir quem são os clientes. Somos bancos. Se é um banco varejista ou de comercial, quem que é que a gente atende? Quais são os canais e parceiros? E como que a gente consegue integrar com os parceiros para obter eficiência? APIs permitem
que você tenha um modelo de negócio aberto. Ou seja, a ideia é que você começa com a compreensão de que a sua empresa é um conjunto de competências, um conjunto de coisas que você faz bem, são os seus ativos únicos. Esses são os pontos importantes. Você não é um banco. Você é uma organização que é boa em fraude, gerência de contas e transferências de fundos internacionais e outras coisas que simplesmente vão se somando e se transformam num banco. Quando você olha para a sua empresa dessa forma, quais são os pontos que a gente trabalha bem? Quais são os ecossistemas que precisam dos nossos pontos fortes? Quais relações vão permitir que a gente entre nesses ecossistemas? Como que a gente pode conectar para poder impulsionar esses ecossistemas? Ver que aqui não tem cliente. Por onde eles foram parar? Talvez você alcance os clientes indiretamente, através do mercado, ou um influenciador, ou outro lugar. Você ainda precisa pensar no seu negócio dessa forma mais tradicional, até certo ponto, mas é desse outro lado que você vê que os APIs te oferecem uma flexibilidade, agilidade e também uma integração extra, exatamente no ponto extremo do pensamento. Quando eu falo que os ecossistemas, quando eu me refiro aos ecossistemas, talvez seja só o seu ecossistema de fornecimento, as empresas que você puxa para poder operar, pode ser os ecossistemas dos seus clientes, com quem que eles estão trabalhando, ou pode ser até um ecossistema totalmente novo. Um dos meus exemplos favoritos é a Telco, que criou APIs de fatura para melhorar o atendimento aos clientes, mas eles perceberam que eles podem vender serviços para outras empresas. Então, de repente, na Telco, ela está entrando uma faixa do mercado totalmente diferente, que são os serviços de fatura. Por sinal, quando você estiver construindo novos modelos de negócios assim, talvez você consuma APIs de outras empresas e junte todos eles, impulsionando eles para um novo modelo de negócios. Mas é importante sempre manter em mente que você é um consumidor de APIs, assim como um fornecedor de APIs. Mas nós vamos falar mais sobre o fornecimento de APIs, porque essa é a parte mais difícil da equação. Então, é por isso que você precisa pensar diferentemente sobre o mesmo negócio e, fundamentalmente, tudo gira em torno da ideia de que você não sabe o que vai acontecer. Então, você precisa saber quais são os seus pontos fortes para que você saiba até onde você pode ir, o que você pode fazer e você esteja pronto para a mudança. Você está pronto para rapidamente reconfigurar o seu negócio, para seja lá qual for o novo cenário. Isso significa que você vai focar nas suas competências ou nas suas capacidades. E aí que entram os APIs. Se você for um banco, aqui são algumas dos seus pontos fortes. Numa estratégia API é em compreender cada um deles. E dar força para eles enquanto APIs. Aí você pode começar a fazer coisas para melhorar o negócio, seja dentro do streamlining do seu próprio processo, ou abrindo novos canais de vendas ou parcerias, ou até criando produtos totalmente novos. Talvez, enquanto banco, você seja bom no gerenciamento de riscos, e aí você começa a oferecer isso como um serviço por si só. Mas quando eu me refiro à API, e eu vou dar um exemplo, eu estou falando... Esses aqui são APIs de negócios, eu já defino isso e faço comparação. Mas o que eu quero dizer é que APIs para riscos, para créditos, perdão, não é uma pontuação de crédito dentro do seu aplicativo de crédito. É uma API que define como que você vai fazer o negócio e qual que é a sua capacidade de pontuação de créditos. Talvez você tenha por trás disso diversos aplicativos. E esses não interessam, dependendo de como você está criando a interface do API. É aí que você define a capacidade do seu negócio. E esse é um ponto crítico
para você colocar atenção. Então agora, indo para como montar a estratégia de APIs do seu negócio, então o ponto de partida é ter uma boa taxonomia de APIs. E parte disso eu já tenho falado com os APIs de negócios, mas primeiro você precisa entender que existem 4 categorias principais de APIs. APIs internos, talvez eles sejam chamados de APIs privados, que é o que você usa dentro da sua empresa para criar os seus aplicativos móveis ou processos de negócios ou serviços de atendimento ao cliente. Os abertos de Open Web é o que você mais escuta por aí e é o que tem feito mais barulho, é mais fácil para a imprensa enxergar esses APIs e falar sobre eles, então você escuta mais sobre esses itens, mas na verdade tem mais de 2 vezes coisas acontecendo em nível de importância nos B2B. Quase todas as organizações têm oportunidades B2B dentro da empresa, e a gente pode falar muito disso. Os Open Web talvez não tenha tanto, você precisa pensar mais a respeito de onde e como você quer que as interações aconteçam de uma maneira extremamente aberta, mas tem muitas oportunidades aí também. E os APIs de produto é a 4ª categoria, que eu gostaria que a indústria falasse mais sobre ela, e é aí que você está diretamente configurando ou integrando com um produto ou serviço específico. Eu vou te dar um exemplo e aí você pode fazer perguntas ou me procurar mais tarde se você tiver interesse de aprofundar. Mas se eu fosse um hotel, através de algum desses 3 tipos de APIs, talvez eu permitisse que você fizesse uma reserva de um quarto. Através de um API de produto, talvez eu permita que você controle o quarto em si. O controles dos pais sobre a televisão, então uma coisa, por exemplo, que eu acho que a Sensid gostaria de ter, é um API para controlar o Wi-Fi, para ter um nome privado para o Wi-Fi. Eu acho que eles prefeririam ter um Wi-Fi que vocês estão se conectando, ser chamado APIX, ao invés de sei lá eu o que está sendo chamado o API, o Wi-Fi, perdão. Mas esse é um API de produtos, você está se conectando diretamente com ele. Os APIs de negócios definem como que o negócio opera, como que ele funciona, como uma pessoa do negócio, como que ele faria uma transferência bancária, ou como que a gente pega um primeiro aviso de perda, ou como que um e-commerce poderia pegar esse pedido. Os APIs de aplicativo, de aplicação, que são aquelas questões técnicas lá do começo da nossa conversa, são importantes, você precisa deles, mas não é onde que acontece a permissão realmente para você poder trabalhar. Talvez você tenha algum tipo de integração aí e alguns componentes da aplicação. E daí talvez você tenha também APIs de infraestrutura, alguns que controlem alguma plataforma de nuvem, por exemplo, e gerenciem ela. Então, a distinção entre os diversos tipos de APIs pode acontecer porque eles precisam de designs diferentes, talvez eles tenham governança diferente e muito mais governança em torno dos APIs de negócios que qualquer um outro. Os APIs de infraestrutura, talvez você simplesmente precisa saber como usá-los como parte da estrutura da sua equipe ou do seu negócio, mas essa taxonomia de APIs dá uma base, essa aqui é só uma taxonomia simplificada. Então, a próxima coisa que talvez você queira discutir é como organizar isso tudo dentro de um tipo de um API. Eu estou falando aqui dos APIs de negócios, mas também como você relaciona esses APIs à implementação de microserviços. Bom, é melhor pensar neles como 2 coisas separadas, mesmo que você ouça pessoas se referindo aos microserviços.
O que eles estão realmente querendo dizer é um API. Claro que um microserviço pode oferecer também um API, mas são coisas diferentes. Eu quero que vocês entendam isso, tanto quanto o conceito de como organizar equipes em torno desses APIs. Então, aqui eu desenhei aqui sobre um domínio de gerenciamento de pedido. Então, para providenciar isso no seu, por exemplo, no seu aparelho móvel ou outros canais. Então, nós temos aqui um número de outros domínios que também têm suas próprias capacidades. Então, o domínio de crédito, de inventório, todos com um número de capabilidades que consegue colocar o seu negócio, seus processos de negócios em funcionamento. Então, o que eu tenho aqui dentro é que talvez você tenha aqui alguns microserviços, componentes de microserviços que são unidades individuais de instalação que eu posso criar e instalar separadamente. Isso que são os microserviços. Fazer esses microcomponentes cada vez menores de maneira que a gente tenha flexibilidade. Eu posso ter até 50 componentes que vão ali dentro de um domínio de gerenciamento de pedidos. Então, se eu pegar os 50 e os tornar disponíveis para todos esses canais, como eu faço isso? Eu vou ter uma bagunça ao final desse processo, porque cada um deles vai fazer um preenchimento do pedido de uma forma diferente. Então, vai ser confuso e o cliente vai ficar confuso e infeliz porque vai ser inconsistente ali o preenchimento do pedido. Então, quando a gente entra com o API de negócio como um ponto de entrada dentro do domínio dos microserviços, é ali que a gente quer aplicar as capacidades de gerenciamento de uma forma maior para ajudar nesse gerenciamento entre o usuário e o API e o fornecedor de API. Então, isso essa ponto de entrada dentro do domínio dos microserviços é importante. Então, dentro do domínio, cada um do API pode estar sendo suportado por outro microserviço que sabe chamar o componente lá dentro, que pode ainda ser acessado pelos APIs, mas em um nível diferente, que talvez algum desses APIs serão gerenciados pelo gerenciador de APIs e outros estarão mais conectados a uma outra rede de serviços. Então, nós teremos umas capacidades mistas aí. Teremos uma rede de serviço, um gerenciador de microserviços, junto com o design de microserviços e de APIs. Isso pode ficar ainda muito mais complexo, mas eu quero que vocês entendam que existem basicamente 2 níveis de API e 2 níveis diferentes de granulação quando a gente fala de microserviços. De maneira que você tem APIs que você precisa externamente, mas também precisa da flexibilidade para criar e mudar esses APIs rapidamente. Bom, esse é o mais, tecnicamente, é o mais a fundo que iremos. Mas eu quero dizer que esses APIs devem ser gerenciados dentro de um portfólio coerente. Então, eu mostrei antes que se os seus equipes estiverem criando qualquer API que for interessante e o colocarem dentro de um catálogo, você vai ficar perdido lá dentro daqueles projetos. Em vez disso, o que você pode fazer, esse conceito se aplica também para outros APIs, não só os de negócios, é organizar e entender o domínio de negócios, como eu mostrei
antes, mas também entender primeiramente os candidatos que você tem dentro daquele domínio. Isso pode ser feito rapidamente. Você deve organizar um grupo de trabalho para cada domínio. Você deve desenvolver equipes que estejam interessadas naquele domínio e juntá-los por um meio dia ali, por um meio período, para que eles entendam quais são as principais unidades de negócios e transações que a gente quer que esse API faça. Dê algumas frases de descrição para eles e está feito. A gente tem que entender um pouco sobre o nosso portfólio candidato, de maneira que quando a gente desenhar um API individual, a gente entenda e saiba o contexto em torno disso, para desenvolver aí um portfólio coerente de APIs. Então, esse catálogo de APIs candidatos, vai ser criado ali e a gente vai criar, então, esses grupos de trabalho em colaboração, em projetos, em arquitetura de domínios e de empreendimentos. E aí a gente vai entender qual será o melhor design de API que também se encaixe em uma evolução a longo prazo desse portfólio. Talvez você não tenha ali o resultado melhor na hora, mas é que a ideia é melhorar isso cada vez mais, de maneira que quando você tiver um desses projetos, você saiba qual domínio vai estar trabalhando lá dentro. Isso vai ajudar o projeto a encontrar o API correto que eles deveriam estar usando. Então, o projeto vai ser construído em certos APIs e os outros vai evoluir, e você desenvolve e evolui o seu portfólio com o tempo. E você constrói ali um negócio coerente e um negócio em constante mudança. Mas é uma coisa coerente. Não é só qualquer API lá que a equipe estiver criando. Isso é o que o Kleber mencionou. Isso é o gerenciamento de um portfólio de API. Isso necessita uma mudança sobre como a gente pensa a respeito dos APIs e também um grau muito maior de colaboração. Porque provavelmente alguns de vocês, quando eu disse que a gente vai ter os arquitetos aí no meio do seu desenvolvimento do seu projeto, talvez alguns de vocês disseram, não, arquitetos não. Eles tornam tudo muito mais devagar, eles bagunçam tudo. Pode ser que eles façam isso, eles estão melhorando. Eu sou arquiteto, então eu posso dizer, mas eles fazem as coisas certas. Mas a coisa importante é entender que os desenvolvedores, com uma visão de curto alcance, eles podem prejudicar a empresa, porque eles estão querendo trabalhar rápido, mas cada novo projeto tem que ser refeito, porque eles não pensaram bem na hora que tinha que pensar lá no começo. Então, no final, parece que você foi ágil, mas você não foi ágil, na verdade, que você tem que ficar fazendo muito retrabalho para o próximo projeto. Então, você tem que combinar as duas coisas. E são práticas que eu poderia aqui falar sobre isso, mas no momento o que eu tenho que dizer é que nós temos que juntar arquitetos e desenvolvedores para que eles colaborem juntos. E a diferença entre o que é, por exemplo, um jogador de bilhar de meia boca, ele joga ali, ele não sabe, bom, os grandes jogadores são iguais os bons desenvolvedores, eles são heróis, eles tentam o máximo, eles conseguem fazer as coisas, nós precisamos de heróis assim. Mas
A coisa mais importante é ter os grandes jogadores de bilhar. Os jogadores bons a nível mundial, eles fazem uma boa jogada, mas deixam ali a bola branca ali na posição para fazer a próxima jogada. Eles não ficam jogando as bolas no buraco a esmo. Eles preparam a próxima jogada. Então é isso que tem que acontecer. Temos que fazer isso acontecer. Quando você está desenhando um API, existem 4 coisas importantes que você tem que identificar. E a mais importante é entender que a interface, o desenho da interface de um API é diferente da implementação desse design. Então, o que eu estou falando aqui é que desenhar a interface, eu não me importo o que tem lá por trás da interface, desde que ele entregue aquela promessa daquela interface. Então, quando estivermos desenhando essa interface, precisamos saber o que entra, o que sai, a promessa, o que a gente espera que essa interface faça, incluindo os efeitos colaterais esperados, o que vai acontecer, que talvez não é exatamente um princípio de RESTful. Por exemplo, se eu te mostrar um API que é post/pedido, vocês que sabem de REST, será que isso realmente vai fazer com que o pedido comece a ser processado? Ou não? Só vai armazenar esse registro? O único jeito de saber a resposta é olhar a documentação. Eu vou falar disso em breve, mas o fato é que o pedido começar a ser processado e seja completado é um efeito. Então, esses 3 primeiros ali dizem coisas de como esse API se encaixa em uma taxonomia. Sabe, eu não me importo onde está o cliente. Não, eu preciso que o API é uma promessa diferente se eu tiver um API que está preocupado com isso. Então, aqui eu tenho alguns, apenas existem mais, são preocupações com a implementação. Existem casos em que a qualidade do serviço entram também na taxonomia do API, né? Mas essas 4 coisas são as que estão envolvidas num bom desenho de um bom API. Então, eu falei sobre a documentação, e a documentação é crítica e importante. E você deve pensar nesse desenho da documentação. Eles trabalham juntos, mas a dificuldade depende sobre o lugar de onde você está vindo. A documentação pode vir de vários lugares. Alguns fazem mais, alguns gerenciam os documentos muito bem, alguns nem tanto. Mas se você está desenhando o seu API, as suas ferramentas, as ferramentas de desenvolvimento de clientes, você tem a documentação, existem ferramentas para isso que podem ser parte do processo. O gerenciamento do portfólio, a governança, isso também afeta aí como você consegue essa documentação, e o papel do negócio aí, desse gerenciador de APIs, também é importante. Então, tudo isso você tem que considerar dentro do seu ciclo de vida. Qual aspecto de cada uma dessas ferramentas vai entrar no processo? Como eles afetam na criação do desenho correto e da documentação correta? Tem muito mais a ser dito, mas os APIs... Existe muito foco só nos APIs REST.
As pessoas andam falando muito dos APIs REST, mas a gente está conectando aí companhias, portais B2B, EDI, transferência de arquivos, em alguns casos também em experiência do usuário embedded, onde a pessoa consegue colocar ali um portal dentro da sua página, onde é possível se conectar a outra capabilidade. Mas então seu parceiro de negócios, eles deveriam estar pensando numa variedade mais ampla de quais são os pontos de conexão que você precisa, quais são mas mesmo neste âmbito das APIs, as pessoas estão falando, na maioria, nos REST APIs, mas alguns falam dos APIs direcionados por eventos, né? Os streams, os webhooks, os remote views, como o Twitter, os do Twitter. Então, existe uma variedade de outros mecanismos que você provavelmente está tentando solucionar esse problema da fazer a conexão digital entre as empresas. Então, esses APIs têm que ter um mecanismo muito popular e fácil que faça isso. Então, o seu pensamento tem que ser mais amplo, porque existem outras oportunidades, outras possibilidades. Então, o seu objetivo no final, o que a gente está tentando fazer é ter APIs com boas camadas. E a razão que eu me foco tanto nisso é que eles estão aí colocando uma variedade de formas de ter resultados consistentes, com uma variedade de esquemas, seja eles B2B, para parceiros, ou mercados locais, ou talvez para Open Web, e criando outras camadas técnicas ali no topo. Então, esse é um tipo de colocar todos os APIs aí, mas eu quero voltar ao meu título. É que você tem que pensar na sua firma como uma plataforma de negócios. What I mean by that is when you really make the shift to thinking of your company as an open business, then you plan for and are evolving toward having basically a platform that is all of the business APIs that represent all of the capabilities of your company or within a particular realm. Then you can assemble different ways of going to market, different business models on top of those APIs, because you've got all the business building blocks available to construct a number of different ways of going to business via partners or further adaptations for serving different regions with different regulatory requirements. So thinking of yourselves as a platform business is a whole other level of flexibility to meet the requirements of digital disruption and transformation and open business requirements. But you're not going to get there all in one step. All of the things that I've been talking about, you should be proceeding with and doing what I call success first, street level strategy. Então, temos que dar um monte de maneiras estratégicas de pensar na sua... Então, cada um deles está lidando com dois assuntos. Como a tecnologia entra na sua estratégia e qual o impacto dos negócios que você está tentando alcançar. Então, aí é onde a gente entra com os arquitetos, porque aqui a gente tem um ponto de início, e seja lá onde você está agora, os arquitetos, eles são bons nessa visão estratégica, mas um projeto de 400 páginas de como eles vão fazer o API, o que eles estão tentando fazer é assegurar que eles têm uma estratégia que adicione valor.
E hoje em dia, eu não sei, parece que isso é andar de costas, eu não sei se alguma vez já foi o correto, mas não é hoje. Então, essa visão estratégica tem que ser 30 páginas, sabe? Uma estratégia de API de 30 páginas, que tem lá um monte de perguntas que não foram respondidas, de forma que quando você volta para o seu street level point, você se pergunta o que a gente tem que fazer antes de conseguir ter valor, né? Melhorar a tecnologia. E enquanto estamos adicionando valor, então a gente está tentando criar sucesso primeiro para o negócio. Então temos que começar com o desenho do negócio. Então é a fundação de um pensamento forte sobre as APIs. Daí você põe toda essa forma de pensar dentro de uma referência de portfólio e cria uma colaboração aí entre os desenvolvedores e arquitetos e os negócios também, mas nessa parte de tecnologia aí, né, que eu tô falando, eu estou pensando mais neles. Depois você se foca numa operação robusta de API. Tem muita coisa envolvida para que você tenha certeza que a operação seja robusta e forte. E aí, só aí você vai ter uma fundação forte, robusta para essa transformação digital. E essa mudança do futuro dos seus negócios, de forma que ele reaja a qualquer coisa que possa acontecer a ele, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então você tem que se preparar desde o início, né, desde a base. Bom, é isso. Eu acho que eu usei todo o meu tempo, eu sempre faço isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta, vocês podem me procurar mais tarde. Bom, round of applause. Coisas muito interessantes e obrigado por vir aqui nos visitar. If anyone has any questions, please raise your hands. You can ask in Portuguese or English. We'll translate. Any questions? No questions? You're shy? Uma pergunta eu tenho. Você falou sobre microserviços e muitos clientes nossos que implementam uma visão do futuro sobre essa rede de serviços usando os microserviços. Você pode compartilhar algumas das melhores práticas para como migrar do monolito para os microserviços? Bom, o mais importante quando você está olhando com um legado monolítico que você tiver e quiser ir para o microserviço é entender quando você tem que atacar o monolito com microserviços e quando os APIs são suficientes. A diferença entre os dois é se a dinâmica do negócio muda. Isso significa que você precisa acesso ao que já está no monolito. As APIs talvez sejam suficientes, mas se as dinâmicas do seu negócio mudam e te empurram para que você abra o monolito para você adicionar mais regras de negócios, para criar novos dados, para que partes desse negócio sejam mais escaláveis, então talvez você tenha que quebrar entre microserviços e aí o seu objetivo não é quebrar em pequenos, os menores microserviços possíveis, mas alinhar a dinâmica da mudança do seu negócio e o tamanho dessa unidade que você vai usar. E talvez você tenha microserviços grandes, em alguns casos muito pequenos. Mas o ponto é que quando o negócio muda, você não quer que tenha que adressar coisas que não mudaram porque você teve que implementar mudanças erradas de negócios. Então, isso traz um contexto. Que tipo de plataforma de microserviço você precisa, quando e como você precisa usar o Service Mesh e como tudo isso precisa ser integrado e ter apoio da sua plataforma de gestão de API.
Então, não entre na religião do microserviço e ache que tudo tem que se transformar em algo muito pequeno, não. Muitas vezes isso não é o caso. Você tem que ter o seu pensamento correto para ter a própria abordagem correta. Só mais uma pergunta. Muitos clientes falam que estão usando GraphQL e gRPC. Que você pode elaborar um pouco sobre outros estilos de API? Se você pensar aquele gráfico com 2 níveis de APIs e 2 granularidades de microserviços, os gRPC muitas vezes é usado dentro de um microserviço, do domínio de um microserviço, não fora. Você pode imaginar cenários onde eles são usados fora, mas internamente muitos conseguem ficar muito bem com REST APIs e eles estão bem com isso, mas às vezes eles precisam de mais performance, então você tem que ser mais binário, como o gRPC. Não é muito flexível, mas tem muitas ferramentas que são geradas pelo mercado em volta do gRPC, então está ficando mais fácil e melhor para usá-lo. Essa é a primeira maneira, principal maneira para pensar. O GraphQL, por outro lado, é uma história diferente. Eu considero isso como uma ferramenta para você adicionar a sua caixa de ferramentas, mais do que algo que vai dominar e substituir o REST APIs. O melhor caso para usar é quando você tem um conjunto de dados, da onde veio o GraphQL, dados gráficos, e aí você quer que os usuários desses APIs possam navegar de qualquer forma pelos APIs. E eles querem navegar através desses dados da maneira que eles preferirem. Então, o GraphQL é muito bom. Mas você tem que pensar muito sobre segurança. Será que os desenvolvedores devem ter acesso a todos os dados? Eles vão poder modificar dados? Nesse gráfico, você tem que pensar sobre essas questões. Mas, às vezes, você não quer que eles possam navegar através dos seus dados como eles quiserem. Você quer definir cenários onde eles podem usar, ou o seu usuário do API tem que definir os cenários nos quais eles querem usar. Não me faça ter que pensar em todo o conjunto de dados. Eu só quero fazer um pedido, por exemplo. Eu só quero fazer isso ou aquilo. Então, nesse caso, você volta para o mecanismo regular, comum. Então, você tem que decidir entre eles. Ambos, o REST Traditional e o GraphQL, serão ferramentas que trabalham com outras como Beyondcast, com Kafka, Message Queuing e uma variedade de outras ferramentas. Muito bem. Muito obrigado, muito obrigado.